Bom dia, galera do primeiro ano. Espero que todos estejam bem, todos estejam tendo aí uma excelente semana, tá? Hoje eu começo a nossa aula, né, com essa excelente e bonita paisagem aí, né? Porque nós iremos falar hoje de um assunto que não está na apostila, mas é tema de uma das nossas próximas aulas. E aí, até por conta de nós termos encerrado aí o ciclo, né? Eu vou falar um pouquinho de hidrografia, tá legal? Então, assim, quando a gente fala de hidrografia, né, eu não vou falar só, não vou me ater apenas à importância, né, de manter aí os rios, né, de manter aí o sistema de água do mundo e do território brasileiro. Eu vou falar para vocês um pouquinho aí do que é a hidrografia brasileira, né, como ela se porta hoje, e os aspectos mais importantes da nossa hidrografia. Eu estou meio gripado, né? Desculpa aí se não estiver chegando o áudio muito bem para vocês, tá legal? Então vamos começar. Eu vou gravar essa aula e disponibilizo para vocês, né? E posteriormente já faça a segunda aula também. Dou uma pausa aqui para disponibilizar para vocês lá no canal do YouTube. Bom, então assim, quando a gente fala de hidrografia brasileira, né, o que nos remete a essa fantástica paisagem aí, a hidrografia do Brasil, ela reúne um dos mais extensos e diversificados recursos hídricos do planeta, né? Possui aí 15% do total da água doce existente no mundo, em todo o mundo, tá legal? Então, cada rio ou curso d'água brasileiro, né, possui características próprias. Quando eu digo características próprias, né, entendo aí como peculiares. Apesar dessas características próprias e complexas, elas resultam aí de uma combinação de vários aspectos geográficos da sua região, ou seja, da região que vai estar inserido. Entre eles, né, eu posso citar o clima, o relevo, a cobertura vegetal, como também a ação do homem sobre a natureza, né? Então, assim, no Brasil, as águas estão distribuídas em 12 regiões hidrográficas. Isso é tema do Enem, tá legal, gente? Então, nós temos aí 12 regiões hidrográficas, onde essas regiões elas foram agrupadas por bacias, né? Bacias como rios de grande vazão e microbacias do litoral brasileiro, formadas por rios com pequena extensão e vazão. A gente vai ver o que é essa pequena extensão e posteriormente essa pequena vazão. Vou falar um pouco da principal, que é a região hidrográfica amazônica, né? Ou a bacia da Amazônica, como queiram. Ela é formada pelo rio Amazonas e seus afluentes. Ela ocupa, para vocês terem uma ideia da sua dimensão, ela ocupa uma área aí de aproximadamente 3 milhões e 840 quilômetros quadrados. Uma área aproximadamente de 3 milhões 840 quilômetros quadrados, o que corresponde, né, a 44% do território nacional. Né, nós temos aí 8 milhões e meio quilômetros, 8 milhões e meio quilômetros quadrados. Então, sim, só a bacia amazônica ela possui aí 3 milhões 840 quilômetros quadrados, né? 44% de todo o nosso território nacional. Então, essa bacia, né, a bacia amazônica, ela é tão grande que ela compreende os estados do Acre, Amazonas, Amapá, Rondônia, Roraima, Pará e Mato Grosso. Olha a extensão dessa bacia, né? O rio Amazonas, né, ele é o maior do mundo no que diz respeito volume de água e o segundo em termos de tamanho. Então, não esqueçam, né, esse pormenor. O Amazonas é o maior rio do mundo em volume de água e o segundo maior em extensão. Tá legal? Entre seus afluentes,
entre seus vários afluentes, né, tem destaque aí por Javari, o Juruá, o Jutaí, Purus, Madeira, Tapajós e Xingu. Né? Na sua margem à direita, a gente pode considerar os rios Içá, Japurá, o Negro, né, o Trombetas, Jari, na sua margem esquerda. Tá legal? Vamos falar um pouquinho da região hidrográfica do Tocantins Araguaia também, que tem uma extrema importância. A região hidrográfica Tocantins-Araguaia, ou bacia, né, Tocantins-Araguaia, ela se estende por uma área de 967 mil quilômetros quadrados, que é 11% do território nacional. A bacia amazônica, 44%. A bacia Tocantins-Araguaia, 11% do território nacional. Isso compreende o quê? O estado de Goiás, Tocantins, Pará, Maranhão, Mato Grosso e Distrito Federal. Na região do Tocantins, né, ela tem uma extensão de 2.600 quilômetros. O rio Araguaia, ele abriga a maior ilha fluvial do mundo, a Ilha do Bananal, tá? Uma ilha fantástica. Depois, se tiver alguma curiosidade, entra no Google lá e coloca Ilha do Bananal, que vocês vão ver as características dessa ilha, né, do território brasileiro. Os principais afluentes da bacia Tocantins-Araguaias, eles são Formosos, desculpem, o Rio Garças, Bagagem, Tocantinzinho, Paraná, Manuel Alves Grande, Rio Sono e Santa Teresa. Tá legal? Esses são os principais afluentes da bacia do Tocantins-Araguaia. Já na região hidrográfica do Paraná, a bacia hidrográfica do Paraná, ou bacia do Paraná, ela ocupa uma área de 879 mil quilômetros quadrados, o que corresponde a 10,33. Então, só para ilustrar, bacia amazônica, 44%, Tocantins, Araguaia ou bacia do Araguaia, 11%, e hidrografia do Paraná, 10,33%. Está quase ali com a do Araguaia. A do Paraná, a bacia hidrográfica do Paraná, ela compreende os estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, Santa Catarina e o Distrito Federal, né? Que tem aí, ela é considerado que tem o maior potencial de desenvolvimento econômico do país. O Rio Paraná, ele tem uma extensão pequena, né, 2.750 quilômetros, né, até a sua foz. Ele nasce entre os estados de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul e corre na fronteira do Paraguai, do Brasil com o Paraguai, até o rio Iguaçu. Entre seus afluentes, né, a gente pode destacar aí o Rio Grande, o Iguaçu, o Rio Parnaíba, o Paranapanema, o Paraná e o tão famoso Tietê. Tá legal? Uma das bacias que eu acho extremamente vislumbrante é a bacia do Rio São Francisco, bacia hidrográfica do São Francisco ou bacia do Rio São Francisco, como nós podemos chamar. Ela ocupa uma área de 641 mil quilômetros quadrados e corresponde aí a 7,5% do território nacional. Tá? Então, mais uma vez lá em cima, a bacia amazônica, 44%, Araguaia, 11%, Paraná, 10,33% e a de São Francisco, apenas 7,5% de todo o território nacional. Ela abrange, né, a de São Francisco, a importância dela, estados do Minas Gerais, Goiás, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e também o Distrito Federal. Quando eu falo dessas bacias, né, a do Rio São Francisco, ela atravessa o sertão nordestino inteiro, né, a região mais seca do Brasil. E as suas águas elas são usadas para abastecimento, lazer e irrigação. Em virtude da seca, ela tem essa coisa aí de irrigação artificial. Então, ela tem mais de 2.000 quilômetros de trecho navegáveis, tá? Eu não vou citar os afluentes do Rio São Francisco pela enormidade, né? Entre seus 158 afluentes,
90 são rios perenes e 68 são temporários. Espero que saibam aí a diferença de rio perene e rio temporário. O perene ele nunca acaba, o temporário durante um período ele seca. Entre eles estão aí, cabe destacar aí, o Rio das Velhas, o Abaeté, o Rio Correntes, o Jequitaí e o Rio Verde Grande, tá? Também tem o Paracatu, tá legal? Uma outra bacia hidrográfica importante é a região hidrográfica do Paraguai, ou apenas Bacia do Paraguai. Ela ocupa aí 361 mil quilômetros quadrados, né? E ela passa pelos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Essa é a hidrografia do Paraguai. O Rio Paraguai, ele nasce na Chapada dos Parecis, em Mato Grosso. E ao longo do seu percurso, né, em direção ao sul, ele recebe vários afluentes, entre eles o Rio Cuiabá, o Taquari, o São Lourenço, o Negro e Miranda. Tá? O rio ele atravessa o Pantanal mato-grossense, e que é considerado uma das maiores áreas úmidas e contínuas de todo o planeta. Né? O Pantanal, convém colocar para vocês que o Pantanal ele funciona como um grande reservatório que retém aí a maior parte da água oriunda do Planalto e regulariza a vazão do rio Paraguai. Tá legal? Vamos falar um pouquinho agora da hidrográfica do Uruguai. A região hidrográfica do Uruguai, ou bacia do Uruguai, né, ocupa uma área de 174 mil quilômetros quadrados, o que corresponde a apenas 2% do território nacional. Ela marca a divisa dos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e também entre o Brasil e a Argentina. Tá legal? Os principais afluentes da bacia hidrográfica do Uruguai são o Chapecó, o Passo Fundo, o Rio Peixe e Várzea, tá? Rio Várzea. Eu vou falar um pouquinho da região do Atlântico Nordeste Ocidental. Região hidrográfica Atlântico Nordeste Ocidental. É uma região hidrográfica, né, que ela ocupa uma área de 254 mil quilômetros quadrados, o que corresponde a 2,90% do território nacional. Quanto ao espaço físico, né, ela compreende aí o estado do Maranhão e uma pequena porção do Pará. Tá? Fazem parte da região os rios Gurupi, o Turiaçu, o Pericumã, o Mearem e o Itapecuru. Tá legal? Esses são os rios. Vamos falar da bacia hidrográfica do Atlântico Nordeste Oriental. A região hidrográfica Atlântico Nordeste Oriental, ou bacia hidrográfica do Atlântico Nordeste Oriental, ela ocupa 287 mil quilômetros quadrados, e isso corresponde a 3 ponto alguma coisa do território nacional, 3,30 do território nacional, né? Uma parcela pequena. Ela compreende aí os estados do Ceará, tá? Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. A região ela vai apresentar uma baixa disponibilidade de água, principalmente no período de seca, no período de seca, ou como queiram chamar, de estiagem, né? Principalmente no Capibaribe, na Paraíba, no Jaguaribe e no Aracatu. Vamos falar da região hidrográfica do Parnaíba. A hidrográfica do Parnaíba, ou simplesmente bacia do Parnaíba, ocupa aí 344 mil quilômetros quadrados, 4,04% do território nacional, né? 4% do território nacional. E ela compreende o estado do Piauí, Maranhão e Ceará, apenas. Né? Os seus afluentes são perenes, né? E supridos por águas pluviais e subterrâneas. Ou seja, ele é suprido por chuvas e pelas águas subterrâneas. Vamos falar agora da hidrográfica Atlântico Leste. A região hidrográfica Atlântico Leste, ou bacia hidrográfica do Atlântico Leste, ela ocupa uma área de 374 mil quilômetros quadrados, 4% do território nacional, e ela compreende aí a parte dos estados do Sergipe, Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo. Entre os rios principais, né, estão aí o Paraguaçu, São Mateus, o Pardo, Salinas,
e o Jequitinhonha, tá? Essas são as mais importantes bacias hidrográficas e posterior, né, a isso, eu espero que tenham tendo aí uma leitura geral. Posterior a isso, eu vou parar, vou renderizar para disponibilizar essa aula para vocês e já volto para gravar a segunda aula nossa. Tá legal? Até daqui a pouco, estamos juntos.